Oi, gente, tudo bem? Como estão? Feliz Dia das Crianças para todos nós, afinal, todos nós temos um pouco de criança dentro de nós. Eu tenho bastante até. Eu sou uma eterna criança, né? Mas vamos lá. Eu quero falar um pouco hoje aqui no nosso canal no YouTube, enfim, nas nossas redes, sobre os direitos das crianças com deficiência. E são muitas, viu? É, Várias deficiências, né? Deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência física. Nós temos, conforme dados de 2022, isso é bem interessante, quase 19 milhões de pessoas com deficiência no país, 18,6 milhões, né? Isso dá 8,1, ou melhor, 8,9% da população brasileira. E olha só para este dado, 19,5% das pessoas com deficiência são analfabetas. Ou seja, quase 20% das crianças com deficiência ou das pessoas com deficiência não sabem ler nem escrever. Por quê? Porque quando crianças não tiveram a oportunidade de frequentar a escola. A maior parte das pessoas de 25 anos ou mais com deficiência, por exemplo, não completaram a educação básica. 63,3% eram sem instrução ou com fundamental incompleto. E 11,1% tinham o ensino fundamental completo ou médio incompleto. Para as pessoas sem deficiência, esses percentuais foram, respectivamente, de 29,9% e 12,8%. Vamos lá, Lei Brasileira de Inclusão. O que ela exige, tá? É bem importante isso. Garantias, inclusão e acessibilidade para as pessoas com deficiência em todos os espaços físicos e digitais do país. Será que isso realmente acontece? Você que é prefeito, você que é secretário de educação, você que é pai e mãe, será que isso realmente acontece? Bom, fica a dúvida. Deveria, né? 93,9% das crianças sem deficiências de 6 a 14 anos frequentam o ensino fundamental. 89,3% entre as crianças com deficiência da mesma faixa etária frequentam o ensino. Ou seja, o número é bastante menor. O número fica menor entre pessoas mais velhas, tá? 71,3% das pessoas com deficiência entre 11 e 14 anos enfrentam o ensino fundamental. 86,1% das pessoas sem deficiências frequentam o ensino. No ensino médio, a taxa de frequência é de 54,4% entre as pessoas com deficiência de 15 a 17 anos e 70,3% das pessoas sem deficiência. E aí a gente não vai nem falar do ensino superior, porque a gente está falando aí de crianças, né? Falando da questão da educação. A criança tem o direito, eu, por exemplo, tenho 31 anos. Quando criança não tinha o ensino na minha cidade, Santa Maria do Herval. Eu sempre estudei em Dois Irmãos ou Novo Hamburgo. Hoje, eu já falei sobre isso em outro vídeo, é obrigado que a prefeitura, que a Secretaria de Educação receba o aluno com deficiência na rede pública e mais, auxilia essa pessoa com deficiência, essa criança com deficiência no que ela precisar. Ela tem que ter o sistema inclusivo assegurado, né? Isso é muito importante. E, se preciso, ela tem que ter alguma pessoa com ela que vai ajudá-la, que vai auxiliá-la nas suas atividades. Isso é bem importante também ressaltar. Também, dependendo a necessidade, a escola deve disponibilizar também provas diferenciadas, né? Já falei do professor assistente, professor assistente é bem importante dependendo da deficiência, materiais didáticos adaptados, métodos de avaliação diversificados, material alternativo de comunicação, cadeira escolar adaptada, transporte acessível, entre outros. A gente sabe que nenhuma escola rejeita a criança com deficiência, nenhuma cidade faz isso, mas recebe a criança com deficiência realmente sabendo do que ela precisa e auxiliando-a da forma que ela precisa? Essa é a grande dúvida. Então, atenção até os deputados que podem fiscalizar isso. Nós temos, por exemplo, se é comprovada a necessidade de apoio
as atividades de comunicação ou interação social, a escola deverá disponibilizar também atendimento educacional especializado no contexto escolar, falamos sobre isso, né? Que irá atuar em parceria com o professor em demais atividades escolares. Bom, destaque também, e isso é muito importante, tá? A escola não pode recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, né? Isso público ou privado, em razão da deficiência. Vamos para a saúde, isso também é muito importante, tá? Em relação à saúde, os principais pontos trazidos por essa lei de inclusão é o direito ao diagnóstico da intervenção, né? Ou melhor, o direito ao diagnóstico e à intervenção precoces realizados com uma equipe multidisciplinar, né? Isso é muito importante, tá? Porque, por exemplo, eu sou deficiente visual. É muito fácil perceber que a pessoa é cega. É muito fácil perceber que a pessoa não caminha. É muito fácil perceber que a pessoa não ouve ou tem dificuldades para ouvir, para enxergar, para caminhar. Agora, tem algumas deficiências, por exemplo, o próprio autismo, a síndrome de Down e outras questões, né? Que precisam ser diagnosticadas. E quanto antes isso acontecer, melhor. Porque o cérebro se forma ali nos primeiros meses de vida e quanto antes se fizer a intervenção necessária, mais chances a criança tem de ter a vida mais normal possível, né? A criança e a mãe, acompanhada de um filho que possua deficiência, possuem prioridade de atendimento. De acordo com o artigo 1º da Lei 10.048 de 2000, passou a vigorar com nova resolução, ou melhor, nova redação, após a entrada em vigor da lei, né, da pessoa com deficiência. Isso é bem importante, não é nem só na saúde, tá? A pessoa com deficiência tem sempre prioridade em filas, em qualquer lugar que ele for, ele tem prioridade no atendimento. Tem a questão do BPC, tá? As mães que às vezes precisam até ficar em casa do seu trabalho para cuidar do filho que tem alguma questão de deficiência, ela precisa, obviamente, provar a deficiência desta criança e ter renda mensal bruta familiar requerente dividida pelo número de seus integrantes inferior a 1/4 do salário mínimo. E, por meio de declaração, também afirmar ou comprovar que não recebe outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, exceto de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. Então isso também é muito importante, às vezes os pais precisam, estão ali passando necessidades e têm o direito a esse BPC. E até depois, quando a pessoa com deficiência for mais velha, mas agora nesse caso falando das crianças. Tem a questão do passe livre também. As pessoas com deficiências conseguem, tá? Do sistema de transporte coletivo interestadual e intermunicipal também. E também tem o direito à assistência de acompanhante, cobrando pelo assento do acompanhante valor igual ou inferior a 20% do valor da passagem aérea. Isso falando nas viagens de avião, né? Em caso de uso de assentos adicionais necessários ao atendimento, será cobrado um valor igual ou inferior a 20% do valor do bilhete aéreo, além de desconto de, no mínimo, 80% do valor cobrado pelo excesso de bagagem para o transporte de ajudas técnicas ou equipamentos médicos indispensáveis utilizados pela criança com deficiência. Um outro benefício ainda, estou me alongando um pouco, mas são muitos benefícios e é muito importante que a gente traga esses benefícios para os pais, para os próprios deficientes, que daqui a pouco não saibam de todos eles, e eu não sabia de todos eles até ir atrás e fazer essa pesquisa, né? Mas um outro benefício para as mães com crianças com deficiência também, ou os pais, enfim, é a compra de veículo, isso é importante, com a isenção gradual de IPI e também de ICMS, conforme o grau da deficiência da criança. Aí você tem que aí fazer a consulta para ver quanto que dá de desconto, né? Mas você pode conseguir o desconto desses dois impostos. E olha só, para eu fechar esse vídeo, tá? O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
e o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência elaboraram uma resolução conjunta número 01 de 24 de outubro de 2018 para estabelecer as diretrizes para o atendimento de criança e adolescente com deficiência no sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, a qual estabelece as seguintes garantias, dentre outras. Olha só, aí a gente faz até meio que um resumo do vídeo. Garantir que toda a rede de defesa e proteção atenda às crianças e aos adolescentes com deficiência junto aos demais públicos sem segregação por gênero, raça, etnia, idade ou tipo de deficiência. Garantir o diagnóstico e a estimulação precoce das crianças com deficiência. Garantir que as crianças ou os adolescentes com deficiência recebam atendimento qualificado e adequado de acordo com suas necessidades de recursos humanos e tecnológicos que garantam igualdade e condições com as demais crianças e adolescentes, levando em consideração a acessibilidade em todas as dimensões arquitetônicas, a atitudinal, comunicacional, programática, metodológica e instrumental. Garantir o acesso da criança e do adolescente com deficiência na comunidade, escola, espaços de cultura e lazer e esporte, bibliotecas, espaços urbanos em geral e outros. Garantir que as crianças e os adolescentes tenham asseguradas informações em relação aos canais de denúncias em casos de violação de seus direitos. Garantir o acesso das crianças e dos adolescentes com deficiência à denúncia de violência, tendo respeitado a veracidade de seus relatos, como violência sexual, física, psicológica, negligência, abandono, bullying, entre outros, garantindo ainda a continuidade do processo nas instâncias competentes, como Conselho Tutelar, Delegacia, Vara da Infância e Juventude e outros. E destaque aí para, se tiver aí casos de violação de direitos e violência à criança com deficiência, deve-se procurar aí o Conselho Tutelar, né? Ou a Delegacia de Polícia ou a Delegacia Especializada de Polícia para a Pessoa com Deficiência, Ministério Público, Defensoria Pública, Vara da Infância e Juventude ou CREAS da região. O vídeo se alongou um pouco, mas acho que eu consegui trazer um pouco dos direitos das crianças com deficiência neste 12 de outubro, que a gente comemora o Dia das Crianças no Brasil. Eu sei que tem um dia específico para criança com deficiência, mas hoje é o Dia da Criança, é o dia de todas as crianças. E eu incluo também, com certeza, as crianças com deficiência, porque se as crianças ditas normais têm direitos, as crianças com deficiência também têm os mesmos direitos das crianças ditas normais e mais alguns, né, que a gente trouxe aqui no nosso vídeo. Curta, compartilhe e siga sempre com a gente. Até mais!